Olá meus amigos, aqui é Cleron Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos Irmãos Mário. E aqui eu vou fazer minha review de Anéis do Poder. Mas aí você pergunta, Cleron, você assistiu Anéis do Poder, segunda temporada? É claro que não. Eu não tenho um desejo de suicídio. Então eu não assisti aquela porcaria. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar de algum outro idiota que assistiu. E no caso desse idiota, é um youtuber chamado The Critical Drinker, um youtuber escocês, né, britânico, que apareceu há muitos anos, já fazendo reviews. Ele é um escritor, já publicou uns 11 livros já, e é tecnicamente o precursor da Liga Nerdola lá nos Estados Unidos, lá em 2016, que chamava Fantasia. Ele é um escritor com 11 livros de sucesso, então, questão de roteiro e escrita, ele tem grande, né, conhecimento. E ele é britânico, então, Senhor dos Anéis, né, Tolkien, ele conhece. E ele está fazendo aqui um review. E eu vou assistir o review dele. A legenda está aqui, mas eu vou parar para fazer uns comentários de vez em quando. Então, vamos lá. Oh, Amazon, why do you hate us so? I mean, I know people often make jokes about movie reviewers like myself having to suffer through bad content so that they don't have to, but Rings of Power Season 2 is one of the rare cases where I actually began to feel it. To put this into some kind of perspective, I once climbed the highest mountain in the UK on a boiling hot day with an absolutely stinking hangover every step of the way, and that experience was less of a slog than getting through 3 episodes of this show in time for open bar. It was, to put it bluntly. Basicamente ele diz, eu subi a maior montanha da Inglaterra, bêbado, num sol escaldante, e foi mais prazeroso do que assistir 3 episódios disso aqui. Bluntly, one of the most miserable and depressingly tedious media experiences of my entire career that somehow found new and creative ways to defecate on Tolkien's legacy and prove once again that modern culture is an absolute blight on humanity. From the cringe-inducing dialogue straining for grandiose pomposity and peppered with so many tortured metaphors that the writer should be arrested for crimes against literature, to the idiotic character choices and a ridiculously convoluted plot held together by so many conveniences and shortcuts that it makes J.J. Abrams look like Christopher Nolan, to the... Não. Ele diz, o plot é escrito tão ruim que faz o J.J. Abrams parecer o Christopher Nolan. Sim, isso foi um insulto. J.J. Abrams é conhecido por ter os piores roteiros de Hollywood. The overwrought performances by a cast of effeminate Gen Z pussies that ticks almost every diversity Efeminados geração Z, com quase todos os box except acting ability. De diversidade, exceto a capacidade de atuar, né, de interpretar. To the ham-fisted direction and oversaturated cinematography that's so dark you literally can't see what the fuck is even going on half the time. It all adds up to $1 billion slab of arse cancer that shames the legacy of Lord Câncer no rabo. of the Rings and makes a complete mockery out of everything that Tolkien stood for. Put another way, The Rings of Power Season 2 fucking sucks. Now, I'm going to do my best to summarise whatever passes for a plot here, but in the interests of my own sanity, I'm going to speedrun this shit, because the less time I have to spend talking about Rings of Power, the better. Anyway, allow me to give you the meat and give it to you raw. The show gets off to the worst possible start by devoting a good 20 minutes to an extended flashback sequence explaining how Sauron got betrayed by his own lieutenant and eventually got reborn as Halbrand before running into Galadriel. Tipo, Sauron, ele é literalmente um Maiar, um ser angelical de poder absurdo. Ele é um dos Maiares mais poderosos. Ele literalmente levou a intervenção divina de Deus Iluvatar, né, do deus da série de Tolkien, da Middle-earth, né, da Terra-média. Ele levou a intervenção divina na cara, na ilha onde ele estava, afundou a ilha e ele sobreviveu. E ele foi enganado por um orc. Not a great plan.
Why are you wasting all this time by telling us stuff that we already know? Do you guys even understand what storytelling is? Or is this whole thing just an amusing little side project for you? Also, I love the idea that Sauron, a godlike being of unimaginable power and influence, commanding armies numbering in the hundreds of thousands by the sheer force of his will, is reduced to this dork in a shitty wig trying to argue with a couple of dozen orcs in a cave somewhere. For a show that cost $1 billion, Rings of Power somehow manages to make everything that should be grand and epic feel small and cheap. I mean, do you really think an entity as powerful as Sauron would need to argue his case to get orcs to follow him? Anyway, they decide that they Basicamente também dizendo como é barato. Realmente, a aparência, tudo é muito barato. Para algo que custaria $1 bilhão, devia ser aquela coisa que ia, sabe, estourar os nossos cérebros de tão incrível que seria. Mas não parece. Parece que foi feita aquelas séries da Xena e do Hércules, sabe? Aquele estilo medieval antigo, mal feito, de barato de série, né? Mas fazer o quê? E outra coisa, mesmo o erro do Game of Thrones, né? Deixar tudo muito escuro. don't like him anymore, so they stab him to death, but then his blood turns into a flumpy black goo monster that eventually climbs out of the mountain and rolls down the side like a turd until it gets stuck in the wheels of someone's wagon before it eats them. Isso não tem nada a ver, tá ligado? Ele é um espírito, ele não é o Venom. This is real, this is stuff which actually happens in this show. Honestly, I could probably spend an hour breaking down this opening scene alone because it perfectly encapsulates how the writers completely misunderstand almost every aspect of what Sauron is. But let's just keep moving for God's sake. So eventually we get back to the present day where Sauron allows himself to get captured in Mordor and brought before Adar, who for some reason doesn't recognise him or sense his power, and manages to convince the guy to release him by using the following gambits. Sauron is alive again, and I know you want him dead, even though I totally shouldn't know that because you betrayed him hundreds of years before I should have been born, but don't think about that too much. And I don't actually know where he is or what he looks like now, but the important thing is that he's totally not me, and if you let me go, then I can go to the elves and maybe find out where he is and then report back to you, so that you can march your not particularly strong armies halfway across Middle-earth to the most heavily defended stronghold in the entire world and possibly take him out. And I'll totally do all of that and not just disappear and never come back. Trust me, bro. And realmente. É aquela coisa, já viu o ditado que a escrita é tão inteligente quanto, né, o roteiro de um filme ou o plot de um livro é tão inteligente quanto aquele que escreve? Os escritores, os roteiristas e os showrunners de Anéis do Poder, eles são completos idiotas. Eles têm QI de macaco. Eu acho que provavelmente um macaco tem um QI maior do que o deles. Eu acho que eles não conseguem pensamento. Eu acho que a mente deles só gera o suficiente para eles poderem comer e viver e respirar. Só isso. Eu estou sendo sério. E eu não estou sendo sarcástico, estou falando isso sério. Porque eu acho que eles são completamente idiotas. the amazing thing is, it actually works. So he teleports over to Celebrimbor and says that it's ringing time, buddy. And even though Celebrimbor has been specifically warned never to deal with him again, Sauron transforms into a fire demon angel thing and he's like, don't worry man, I've been sent from heaven to help you out. Trust me bro. So Celebrimbor's like, sure, okay, I'm convinced. Meanwhile, Elrond steals the 3 elven rings that have already been made and decides to destroy them because they might be influenced by Sauron, but fucking Doughboy here wants them anyway because he already wears more finger jewelry than your average gypsy taxi driver, so Elrond throws himself off a waterfall and magically survives so that the rest of the plot can happen. But then they catch him anyway and use the rings to bring the elf trees back to life or something. Then there's Gandalf and the not As árvores que dão a luz ao mundo, elas foram destruídas por Melkor. Essas não são as árvores. Eles inventaram uma ideia de árvores na Anéis do Poder. As árvores vão... Tipo, nem criatividade eles têm pra inventar um plot novo, tá ligado?
hobbits who are wandering through the fucking desert looking for stars or something. None of them seem to know or care why they're in this show anyway, and frankly, neither do I. But I did kind of laugh when we get introduced to this doofus played by Kieran Hines. Literally, this was your one chance to introduce a racially diverse character and have it actually make sense in universe, and you chose possibly the whitest actor in the entire fucking industry to play him. Basicamente, eles falaram o seguinte, eles estavam num deserto, muito quente. Mais pro sul. Então, um personagem do estilo de cor mais escura, né? um do Oriente Médio, um africano, alguma coisa, faria mais sentido, né? Você colocaria ali faria sentido por causa da localização. E escolheram um dos atores mais brancos, um ator inglês que é muito branco. What is wrong with your brains? Like, do they just not operate like regular brains or what? Also, it's nice to see the real Grim Shady make a comeback because those guys totally weren't a laughingstock from the first season. Nossa, aquela coisa foi horrível, mano. Que coisa bizarra. Oh yeah, and Isildur is alive again because, wow, it turns out that baiting the death of a major character that we know can't die yet wasn't the best way of sustaining dramatic tension. É verdade, porque o Isildur não morre ali. Mas Neither was bringing back Don Lemonlass, who was a pointless criaram esse elfo negro, mas ele é inútil na história, tá ligado? Tipo, só colocaram lá pra ele ficar andando pra lá e pra cá. Character even in season 1, and hasn't changed much here. It did make me laugh though when they had to explain away the death of Bronwyn, even though she was totally alive and well at the end of season 1. Yeah, those orc arrows just take a while to kill you, I guess. Don't think about it too much. There's also a tedious storyline in Moria where the dwarves are running out of food, but they can't do anything about it until Durin and his father reconcile, but they won't because they're basically idiotic children now, I guess. Nossa senhora. Faz sentido o que eu falei. Os caras desses são completamente sem cérebro. And lastly, there's a growing power struggle in downtown Numenor, where discount Karl Marx is trying to stage a coup against diverse female queen, and he's so smart about it that he literally talks openly about overthrowing her in the middle of a crowded tavern. Truly, it's the last thing they'd be expecting. You know, one of the big questions going into season 2 was, would they have learned any lessons from the nuclear level backlash they took in season 1? Do you think we should hire better writers, better directors, and better lore experts? Should we tone down the girl bosses and the weird Sauron-Galadriel romance angle and the ele tá falando, será que eles vão contratar gente muito melhores para fazer essa história? E pessoas que reduziriam a agenda? E que parariam com essa coisa de romance de Galadriel e Sauron, cara. Não faz sentido. Não faz. Não adianta você tentar justificar. Não faz sentido. Sabe o que mais faz sentido? Faz sentido um dragão surgir do nada, um dragão verde, entendeu? E desafiar a gente para um duelo de Yu-Gi-Oh! Para salvar Alpha Centauri. Tipo, isso faz mais sentido do que o romance da Galadriel com Sauron. Mas você não está preparado para essa conversa. Forced diversity and the clumsy political allegories? Nah, it'll be fine. Everything that was bad in Nossa, mano, a cara dessa mulher, ela parece que usou muita droga e tá completamente viajando. Season 1 is somehow even worse here. There's all the usual tropes like the girl bosses who fight and strategize right alongside the men as if that's normal procedure, the modern metropolitan diversity projected hilariously onto northern European medieval cultures that totally don't support it, but tipo, a diversidade que não faz sentido. Tipo, não, tinham pessoas assim na Inglaterra dos anos 20. Ai, meu Deus. Bizarrely absent from the Middle Eastern cultures where it would actually make sense. The cheap looking sets and the actors who look like they're allergic to testosterone, but that's just what we expect from modern Hollywood. The dialogue... É verdade. Os cavaleiros ali tem, tipo... eu e um youtuber que não mostra o rosto, escreve fantasia e assiste anime e joga RPG, tem o triplo de testosterona do que esses atores, cara. Eu acho que se eu se aproximar desses atores, eles ficam grávidos.
Foi uma piada ruim, mas só pra você ter ideia de como esse show faz a gente. Esse show, se você assistir esse show, você vai perder pontos de QI, você vai perder neurônios. Você vai literalmente, sabe, ficar burro se você assistir esse show. Dialogue is so clumsy and long-winded and pompous, so blatantly trying to replicate the epic tone of the books that it actually had me gritting my teeth. Even Ian McKellen couldn't make verbal diarrhea like this sound good, and no offense to the actors, but they ain't exactly on Ian McKellen's level. Só de ver, você sabe que a maioria desses atores, eles são tipo... eles foram contratados porque eles são baratos, provavelmente. Então esse dinheiro é basicamente ou é uma grande esquema de lavagem de dinheiro, ou Jeff Bezos é tão rico que ele pode fazer uma burrice e gastar $1 bilhão à toa. In fact, no, fuck it, all offense to them because they suck at their jobs. They've had like 2 years to up their game, and if anything, they come across as even worse than before. Characters range from idiotic to the point of actual medical retardation to making such insane leaps of logical deduction that it can only ever be in service of the plot. Writing sophisticated characters like elves is always going to be a challenge because each of them has got thousands of years of wisdom and experience to convey, and well, this show is proof that a character is only ever as smart as their writer, and that ain't much. Olha, falou a mesma coisa que eu. O personagem é tão inteligente quanto o escritor dele. Then there's the morality question. Season 1 had only a tenuous understanding of the morality of Tolkien's world, and that understanding seems to have completely vanished here. The show seems to want us to empathise with the orcs for some reason, like there's some misunderstood oppressed minority or something. There's literally a scene where an orc begs his commander not to send him off to war before hovering protectively over his orc wife and baby. That is horrific. Eu soube disso aí em outras redes sociais. Tipo, não faz sentido, cara. Os orcs foram elfos que foram torturados e corrompidos, se tornando malignos. Eles são criaturas devotadas à guerra, à destruição e à conquista, entendeu? E criação de máquinas, etc. Eles são o contrário dos elfos, são o oposto dos elfos. Aí chega um babaca e fala: mas Claro, o Tolkien disse que não existe mal total e que todo mal é redimido. Sim, essa é a opinião pessoal dele, mas não é o que ele escreveu ali. Ele mesmo falou: os orcs podem ser redimidos? Ele fala: eu não acredito em mal que não possa ser redimido. Mas no caso dos orcs, talvez não, porque eles já estavam muito lá. Porque eles são apenas extensões dos seus criadores, do Sauron. Mas aparentemente o pessoal da modernidade, da diversidade, etc., tem uma mania de comparar orcs com minorias. Pensa bem, que nível de racismo você tem que ter para comparar minorias de um país, sei lá, latinos, africanos, qualquer um, com orcs, mano. A simples pensar nessa comparativa, a pessoa mostra o racismo da pessoa. E ela ainda tentando lacrar com essa ideia. Tipo o D&D que criou os orcs mexicanos. Wizards of the Coast no novo Dungeons and Dragons que orcs mexicanos. Tudo a mesma ideia. Você percebeu que todos eles têm a mesma ideia? Eles não são indivíduos. Esse pessoal que escreve esse show, escreve RPG, etc., né, Hollywood, entretenimento em geral, lá, esses da agenda, eles não são indivíduos, eles são uma colmeia coletiva de ideias idiotas. Eles não têm mente, eles só repetem a mesma coisa, sempre e sempre. Mas vamos continuar, né? You still would though, wouldn't you? I mean, do you not understand that orcs are not individuals in the sense that humans are? They're a force of nature. They're a blunt instrument to be wielded by evil. They don't care if they charge into battle and get slaughtered by the hundreds. They exist only for war. In the Two Towers, they get spawned into existence, have a helmet slapped onto their head and a sword thrust into their hand, and their first question is literally, what do you want me to kill and destroy?
Ele tá comparando os urukais que foram criados, versões dos orcs. Eles literalmente brotaram inteiros do chão, né? Não tiveram bebês e cresceram. Eles literalmente brotaram do chão, botaram uma arma pra ele e falaram: qual é as ordens, o que eu... existem coisas pra eu matar e me alimentar aí. Pô, eles literalmente, em Tolkien, eles literalmente comem uns aos outros. Fala, lembra a cena? A carne voltou ao menu, garotos. E eles comem eles mesmos. Você está comparando essas pessoas com minorias, com seres humanos. Destroy. They don't have private lives and you can't make me empathize with them. They are monsters. At this point, Tolkien must be spinning in his grave so fast that you could hook him up to a dynamo and power the entire national grid with him. This show is quite simply an abomination, a ruined, corrupted form of entertainment, twisted and mutilated, lost beyond all hope of redemption. And if Amazon had any common sense whatsoever, they would cast it into the fire, destroy it before it consumes us all. Anyway, that's all I've got for today, thank fuck. Go away now! Cara, é uma das... Eu vi vários reviews e vídeos do Critical Drinker, mas esse aqui ele tá realmente insultado, irritado. Primeiro porque ele é um escritor, como eu falei. Segundo que ele é britânico. Tipo, Tolkien é tipo sagrado pra eles lá. Imagina alguém fazer uma série, sei lá, do Sítio do Pica-Pau Amarelo e Turma da Mônica e transformar no Anéis do Poder de tão ruim. Imagina como o brasileiro ficaria. Insultado, não é? Então, quem imaginaria que a Amazon ia fazer a mesma porcaria de sempre? Qualquer pessoa com bom senso saberia disso. Mas, infelizmente, estamos numa época com pouco bom senso. Bem, gente, e eu vou saindo daqui. Por hoje é só. E a gente se vê outro dia.